Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E como prometido, eu vim trazer pra vocês nesse mês de setembro um bate-papo sobre depressão, ansiedade, suicídio, que tem sido um assunto muito sério e uma doença que tem se agravado cada vez mais no meio da juventude, no meio entre os cristãos, não cristãos. E hoje eu trouxe meu cunhado, o pastor Samuel, que já falei dele aqui em outros vídeos, mas por ele não assiste os meus vídeos, né? Então deixa abaixo aí. E aí eu já falei sobre ele em outros vídeos pra vocês, então hoje eu trouxe ele pra falar um pouquinho sobre esse assunto e por um passe de mágica ele vai aparecer aqui do meu lado. Então vamos lá, 1, 2, 3 e tcharam! Sim, gente, eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aqui pra vocês, esse meu cunhado, pra quem não conhece. Então ele vai falar rapidinho aqui sobre ele e a gente já vai pro assunto do vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Como a Carol acabou de comentar, eu sou cunhado dela, pastor da Igreja Brasil para Cristo. Trabalho com jovens já há 6 anos, também tenho trabalho com discipulado e desenvolvendo essa relação com adolescentes, com jovens, e aprendendo, crescendo e também lutando para que eles possam sobreviver nesse mundo de caos e tempestades emocionais que a gente tem experienciado no dia a dia. Então, gente, agora que ele já se apresentou, vou fazer aqui algumas perguntas. Responder uma pergunta que eu recebi no Instagram, que eu deixei a caixinha lá a respeito do assunto, tá? E aí vocês deixam aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida quanto ao assunto, se vocês querem saber mais, tá? E vocês interagem aí comigo no final do vídeo, beleza? Então vamos lá. O que é a depressão? A depressão ela é uma doença psicológica, né, mental, e dadas as devidas proporções ela acaba afetando a mente, o corpo e alguns casos, né, chega a ser tão agravado que a pessoa não perde o âmbito, né, de viver, ela anseia pela morte. Então, alguns especialistas dizem que é a doença do século, né, e o número está cada vez maior entre os mais novos, entre os jovens. Então, a grande dificuldade que nós temos é de diagnosticar primeiramente, porque às vezes a gente confunde uma tristeza ou uma perda de uma maneira mais acentuada com depressão, e temos a dificuldade de socorrer, né, de auxiliar essas pessoas por não compreender a sua verdadeira necessidade ou o seu verdadeiro refúgio da alma, não conseguem se expressar. É uma doença da mente que, se não condicionada, acompanhada e tratada, ela pode afetar até a vida, né? A pessoa perde o âmbito, o anseio de viver. Eu vi um vídeo do Pyong hoje a respeito disso e ele falou que a OMS, né, ela relatou que essa doença ter sido agravada em jovens entre 15 e 29 anos. Então é uma doença nova dentro dos nossos jovens e a gente precisa levar esse conhecimento, né, para que venha entender sobre isso, para entender que é uma doença que ela precisa de tratamento, que justamente é uma doença, que nem a Samuel falou, mental, né? Não é uma doença física que você vai poder tomar ali um remedinho e no outro dia você já tá legal, já tá bem. Então é importante que a gente venha entender que isso é uma doença mental, para que a gente possa processar as informações relacionadas a ela e buscar um tratamento que vai ajudar a melhorar esses sintomas. Adequado, na verdade, né? Tristeza é sinônimo de depressão? Não, tristeza não é sinônimo de depressão. Apesar de um dos sintomas, né, da depressão ser uma tristeza profunda e uma ausência, né, das atividades que outrora eram prazerosas, agora se tornam mais pesadas, mais descompensatórias, não há mais satisfação em fazer o que se fazia. Tristeza não é sinônimo de depressão, porque a tristeza ela faz parte do processo da vida, ela te faz crescer. Quanto mais dificuldades a gente passa, mais experiência você vem adquirir e vai crescendo. E entre as experiências você lidar com a tristeza. Aí você determinar que a tristeza é depressão é um equívoco. A tristeza ela passa pela nossa vida para nos fazer crescer. Então, você estar triste não quer dizer que você está depressivo. Tristeza é um momento, depressão muitas das vezes ela é como uma âncora que te puxa para baixo, né, e te impede até de desejar a vida. Então não confundam um momento com uma circunstância que tenta te subtrair.
E como o meu relato de como alguém que já teve isso, a tristeza sim, ela fazia parte da doença, né, da depressão em si, mas ela não era um sintoma, não era um sintoma específico, era um sintoma que eu sentia, não foi a causa principal que fez com que eu desenvolvesse essa doença. E quais são as causas da depressão? Como eu falei, né, você é cometido por uma tristeza, e aí é difícil você dar o diagnóstico com precisão, porque cada pessoa que saiu de um quadro de depressão ou passou pelo processo acaba diagnosticando circunstâncias ou relatos diferentes. Então, mas quase sempre ela é seguida de uma tristeza muito profunda, uma abdução, né, da sua vontade de desenvolver atividades, de estar com pessoas, de se relacionar com aquilo que outrora te fazia bem, era prazeroso, e um isolamento crônico, né? A pessoa sente o desprazer de estar com outras pessoas, porque ela não sente mais prazer na sua existência. Então é quase que uma abdução de alguém em vida. Você teve esse relato, pode até complementar com mais veracidade sobre isso que nós estamos falando. No meu caso não teve uma causa específica, né? Foram vários fatores que fizeram com que eu ficasse assim, mas eu lembro que eu tinha um relacionamento muito ruim com a minha mãe, nós éramos muito fechadas, e aí eu acabava me fechando mais ainda e não falava sobre os meus sentimentos, as minhas emoções, então eu guardava muito aquilo. Aquela negatividade ia sendo alimentada na minha mente e aí eu ia me isolando cada vez mais, e aí os sintomas de ficar sozinha, de não querer ver ninguém, de não ter prazer em mim mesma, e é só se agravando conforme o tempo ia passando. Quais sinais comprovam um quadro de depressão? Na verdade, é uma pergunta bem complexa, né? Porque, como a gente relatou, que varia de pessoa para pessoa, né? A gente não tem como dar um diagnóstico preciso. Porém, a tristeza, a falta de comunhão ou de relacionamento, o isolamento profundo, né? O desprazer nas atividades que outrora eram satisfatórias, que eram prazerosas, isso começa a ser um diagnóstico assim para você se preocupar. E aí eu tenho relatos de pessoas que muitas das vezes sorriem para os outros, se relacionam muito bem na coletividade, mas na individualidade elas sofrem, choram, se deprimem, se decepcionam por não encontrar satisfação em si mesmo. E aí muitas das vezes nesse relacionamento buscando auxílio a gente encontra pessoas despreparadas. Aí eu já vi pessoas dizendo que é falta de Deus, que está ficando louco, que precisa tomar remédio, que é demônio, né? E põe a mão na cabeça da pessoa que está totalmente necessitada de um abraço, de carinho, de amor e atenção. Então nós precisamos ter esse discernimento. Se não se trata um cara que está gripado, um rapaz que está com gripe, com remédio para tuberculose. São sintomas diferentes e remédios totalmente contraditórios com as circunstâncias. Então muitas das vezes nós estamos espiritualizando aquilo que muitas das vezes é racional. Paulo fala sobre isso, que a gente precisa apresentar a Deus um culto racional, com inteligência, com discernimento, com sabedoria. E eu quero muitas das vezes expulsar o demônio do cara que está precisando de um abraço, de um amor, de carinho, de uma atenção. Então falta esse discernimento e a gente precisa ter essa sabedoria para entender a necessidade de cada um e estender a mão e não julgar. Porque parece que a gente está matando o soldado ferido quando a gente tem esse tipo de postura. E ao notar os sintomas, qual profissional que eu devo procurar? Isso varia, né? Depende do grau da sua dificuldade, das suas circunstâncias. Porque você precisa primeiramente se aceitar, precisa compreender a sua necessidade. Uma vez que eu compreendo a minha necessidade ou o meu pedido de socorro, a primeira coisa que eu devo fazer é procurar alguém muito próximo que entenda e aprenda a me ouvir, né? Senão você conta para aquele colega fofoqueiro, falou, eu estou triste e angustiado, ele sai contando para o Brasil inteiro que você é um deprimido, abandonado e precisa de ajuda. Então a gente precisa ter esse discernimento, procurar alguém de confiança, e essa pessoa que te ama, é de confiança e principalmente tem a esperança de resgatar você dessa situação, vai te orientar a procurar um psicólogo, um psiquiatra, um pastor. Isso tudo indefere do campo da onde você está inserido, porque você precisa se conhecer para buscar socorro e buscar auxílio. O que você não pode é se isolar
e achar que isso vai passar como um resfriado ou como uma dor de cabeça que vem no final do mês porque você não foi organizado com as suas contas. Isso é uma responsabilidade de vida. Então, quando você tem alguém que passa por esse processo e tem coragem de buscar auxílio ou ajuda em você, você deve se esforçar ao máximo para se empenhar em resgatar essa vida e levar ela para profissionais, pastores, líderes, pessoas que possam ajudar e somar para que essa pessoa não venha se perder ou venha até mesmo desejar deixar de viver, porque a gente tem que prestar um socorro extremo a vidas, e isso é uma responsabilidade tremenda. Então, gente, faz todo sentido isso que o Samuel falou, e você procurar ajuda faz parte do processo de cura, eu sempre falo isso. Quanto mais tempo a gente demora em procurar ajuda, em procurar se abrir com alguém de confiança, que é o começo ali da coisa, mais você vai estender o seu processo de dor, o seu processo de angústia, de ansiedade, porque você acha que é só com você acha que só você passa por aquilo. Às vezes a gente tem preconceito em procurar ajuda psicológica ou psiquiátrica, mas é extremamente importante para que eles venham nos auxiliar nesse processo, né, de vencer essa doença. E se você tem dificuldade de procurar uma pessoa próxima para se abrir, o Centro de Valorização à Vida, eu vou deixar o site aqui, eles disponibilizam um número que é 188, que você pode ligar. Lá vão ter profissionais preparados para receber as ligações. Se você quiser desabafar, quiser falar sobre o problema, eles vão saber te orientar, te direcionar. Então, vou deixar aqui, tá? Aqui embaixo para vocês verem. Se você conhece alguém, manda para essa pessoa. E assim como eu e o Samuel, a gente aqui está disponibilizando as nossas redes sociais, que vocês podem em qualquer momento mandar mensagem para nós. Eu recebo muitas mensagens de meninas e mulheres que estão passando por isso também, meninos também. A gente já está acostumado a lidar com essas situações, então é por isso que eu trouxe o Samuel aqui pra gente falar sobre isso, a respeito disso, porque a gente está preparado para receber pessoas que passam por isso. Então, se você sente de conversar com a gente vai deixar nossas mídias aqui, tá? E é só chamar lá que assim que der a gente responde vocês. Então vamos prosseguir aqui nas perguntas. Estamos à disposição. Todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão? A resposta é sim. Né? Todos nós estamos sujeitos a passar por esse processo. Eu me lembro uma vez que eu estava com muita responsabilidade dentro da minha casa, do meu casamento, do meu trabalho, principalmente dentro da igreja. Era uma época que eu tinha muita atividade e eu não sei dizer se eu cheguei a ficar com depressão, né? Mas eu fiquei muito angustiado, fiquei muito triste, amargurado. Aquilo que me era satisfatório, aquilo que me dava prazer, começou a me trazer peso, né? Não tinha mais amor naquilo que eu fazia. Eu muitas das vezes fui ministrar querendo não estar ali, querendo não pregar para aquelas pessoas, não olhar para a cara de nenhuma delas. Eu queria simplesmente estar no meu quarto, debaixo de um cobertor, chorando e curtindo as minhas tristezas e a minha pressão do mundo. E aí naquele momento eu só consegui procurar minha mãe, a minha esposa, pedir para elas oração, orientação, e busquei a Deus, né, e consegui passar por esse processo. Também abrir mão de algumas coisas que a gente não tem essa sabedoria, né, esse discernimento de achar que não, o que vão pensar de mim. Não me preocupo com o que pensam a meu respeito, desde que eu esteja bem. Porque a gente fica levando o peso ou a carga, né, da responsabilidade que nós temos sobre a opinião do outro, quando na verdade a opinião do outro não paga a conta, não leva leite para sua filha dentro de casa, não leva fralda. Então a gente precisa compreender que a nossa vida é mais importante do que qualquer circunstância, emprego, relacionamento. E se esses ambientes estão sendo destrutivos, infrutíferos sobre a sua vida mental, psicológica, social, emocional e até espiritual, é melhor que você abra a mão para que você sobreviva do que você aguente firme ali o processo e perca a sua saúde. Então todo mundo está sujeito a passar por isso e é necessário buscar ajuda. Sozinho a gente não consegue chegar em lugar nenhum quando o processo, a questão da depressão, da angústia, da ansiedade, das aflições da alma. A gente precisa buscar auxílio. Agora nós vamos para a última pergunta. A depressão tem cura? Tem.
Aqui, ó. Sim, gente, pra quem já viu aí, tem um vídeo do meu testemunho, eu conto em detalhes o que eu vivi, o que eu passei por isso. Só que o meu processo de cura foi um pouquinho diferente. Meu processo foi totalmente o fato de eu conhecer a Deus, conhecer Jesus, tá? Vocês sabem, sou sincera aqui com vocês, não foi com uma ajuda psicológica, psiquiátrica. Eu tive experiências muito ruins com isso. Foi com namoro. Não foi com namoro. Os anos das pessoas. Sim, mas eu sempre indico porque eu sei quão importante é extremamente importante você falar com um profissional, conversar com um profissional, porque nem sempre, gente, a minha depressão, eu fui diagnosticada com depressão ansiosa, mas tem pessoas que têm outros tipos de depressão e nada melhor, e eu só fui diagnosticada com depressão ansiosa porque eu fui até o médico, então eu tive esse processo de psicólogo e psiquiatra. Não foi uma experiência legal pra mim, mas foi onde eu pude entender que eu estava doente, porque até então eu não sabia o que eu tinha. Depressão na minha época não existia, assim, se existia, eram poucas pessoas que tinham conhecimento, menos tá? divulgado. Era menos divulgado. Então, assim, é extremamente importante que você procure ajuda, porque sim, tem solução sim, e tem cura sim, e a gente tá aqui pra te ajudar nesse processo. Como a Carol acabou de comentar, né? Existe cura, né? Mas você precisa entender a sua situação, procurar ajuda, seja ela de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, seja ela de um pastor, de um líder, de um amigo. A gente precisa deixar de se entregar à doença e entender que a vida é mais importante. Até porque Jesus deu a vida dele na cruz para que todos nós viéssemos a ter vida e vida com abundância. Então, não se deixe vencer pela angústia, pela depressão, pelas crises, porque Jesus pagou um alto preço por você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessas perguntas, que ajude vocês a ajudar outras pessoas, ou se você está passando por um processo que te dê força, que te dê entendimento relacionado a isso, tá? Esse é só o primeiro vídeo da série, a gente vai fazer outros vídeos relacionados a isso durante esse mês de setembro. E acompanhe as nossas redes sociais, que durante esse mês de setembro, tanto eu quanto o Samuel, a gente vai estar falando mais a respeito disso. Pra quem é aqui de Bauru, eu estendo o convite para participar dos discipulados todas as quintas-feiras, 10h30 da noite. No endereço que eu vou deixar aqui, a gente vai estar falando sobre esse assunto, então vai lá, vem fazer parte, vem entender mais sobre isso, tá? Que vai ser muito top pra você. E se você não for aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, que me ajuda muito, vocês já sabem como funciona o processo. E muito, muito obrigada pelo carinho de todos vocês, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau! Que bom que eu coloquei a mão e você não tocou você.